Eu passei o dia de ontem, senhor presidente, lá na Sala Cofre, verificando os dados dos vários processos que correm lá na 13ª Vara, através do EPROC, que nós temos acesso, e assisti a várias gravações de interrogatórios, tanto de pessoas que estão sendo acusadas, como de testemunhas. E descobri algumas coisas muito interessantes, porque nós estamos todos frustrados aqui. Ontem e hoje nós tínhamos duas acariações extremamente importantes. O doutor Sérgio Moro mandou lá de Curitiba para cá o senhor Renato Duque e o senhor João Vacari, que estiveram em Brasília. Então houve um deslocamento. Era para fazer uma acariação ontem entre Renato Duque e Pedro Barusco, e uma acariação hoje, não teria essa reunião aqui, entre Pedro Barusco e Vacari. E, lamentavelmente, apesar das informações que a presidência da CPI encaminhou ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar de caráter humanitário, porque ali, no pedido feito pela Defensoria do senhor Pedro Vacari, que é a doutora Cata Preta, e seus associados, levaram um atestado médico que fala de uma doença que é triste, mas é crônica. Ela não é de hoje, deputado Hugo Mota. E seria crível para todos nós que tivesse havido um suposto agravamento ou uma agutização de uma doença crônica, volto a dizer crônica, porque o senhor Pedro Barusco nem a doutora Cata Preta, que sabem desde do dia 22 de junho que ele teria que estar, como esteve na semana passada em Curitiba, depondo, e quem assiste o depoimento do senhor Pedro Barusco o vê em absoluta condição física. Ele permanece diante do juiz, dos promotores, dos advogados de defesa, com absoluta naturalidade. Não me passou desapercebido de que, por mais de uma vez, ele rotou o seu tronco, então ele moveu a sua coluna, senhor presidente, o senhor que é médico, para falar com os advogados que estavam na ponta da mesa lá na 13ª Vara, que nós conhecemos. Portanto, a doutora Cata Preta, nem a defesa, pediu ao doutor Sérgio Moro para adiar nenhum depoimento por razões médicas do senhor Pedro Barusco. Nem o depoimento feito na semana passada, muito menos o depoimento que ele vai fazer na próxima terça-feira. Então, que paciente é esse, deputado Hugo Mota, que não pode vir na CPI, aonde ele tem o dever de estar, e pode ir a Curitiba? Ele vai sair lá de onde ele está, São Paulo, Rio de Janeiro, não sei, vai pegar avião, vai para Curitiba, se apresentar, vai ficar lá um dia ou 2 dias e vai voltar. A mesma condição lhe seria dada aqui. Então, o que ocorre? O ministro Celso de Mello não teve, na minha opinião, na minha visão, o adequado cuidado quando concedeu uma liminar absolutamente protelatória, e ainda eu entristeci quando eu li a liminar do senhor ministro Celso de Mello, a quem eu respeito e admiro. Me surpreendeu negativamente, porque ele faz um juízo de valor dizendo que, por razões humanitárias, em virtude da doença, que é crônica, ele concede a liminar para o senhor Pedro Barusco. Mas na parte final, ele faz um julgamento como se ele tivesse esse poder de fazer esse julgamento, e está aqui, senhor presidente. O senhor Celso de Mello diz o seguinte: cabe aduzir ainda, no sentido da dispensa do comparecimento do ora paciente, um outro dado relevante,
refiro-me ao fato documentado nesses autos de que João Vacari Neto ingressou neste processo com petição subscrita por seu advogado, comunicando que, em face de liminar que lhe foi concedida no HC número tal, manter-se-á em silêncio, fazendo uso de sua garantia constitucional. Mas como? O Supremo Tribunal Federal cansa de dar o direito ao silêncio, mas não retira a obrigação do comparecimento, porque aqui o paciente pode mudar de ideia. Quem vai depor pode resolver falar. Calar é um direito a ser exercido em cada momento. Em qualquer tomada de depoimento no judiciário, o direito é garantido. Agora, aquele que está fazendo o depoimento decide se cala ou decide se fala. Ou alguém aqui esqueceu do ex-deputado Pedro Correia lá em Curitiba, que sentou na mesa e disse que não ia falar, ia usar o direito constitucional dele e falou por quase 2 horas e pouco. Ou seja, é um direito que assiste a cada um. Então, o ministro Celso de Mello cometeu um desfavor a essa investigação, caiu numa armadilha sentimentalista, que a advogada do senhor Pedro Barusco tem todo o direito de fazer. Todo o direito de fazer. É o trabalho dela. Agora, eu queria, senhor presidente, então encaminhar 3 coisas. A primeira, que Vossa Excelência remarcasse as acariações do senhor Pedro Barusco, até porque quem estará terça-feira em Curitiba para prestar novos depoimentos, e isso é de conhecimento da advogada dele desde o dia 22 de junho, que estava lá, o advogado associado, eu vi a assinatura dele no termo de audiência. O que acontece? Por que ela não entrou lá e só entrou aqui? Ela entrou no Supremo muito depois do dia 22 de junho para pedir o habeas corpus. Então, ela negou, ela buscou a não vinda dele aqui sabendo que semana que vem tem que levar em Curitiba. Então, o problema não é humanitário, não é de saúde. É uma esperteza da advogada e que, lamentavelmente, o Supremo caiu. E quero trazer uma outra informação aos pares, que na tarde, 17h50 da tarde da terça-feira, a advogada pediu transporte a esta comissão para levar o senhor Pedro Barusco e os advogados trazer do Hotel Meliá, aqui de Brasília, para esta comissão. Então, ela achava que não ia ganhar. Então, eu estou chamando a atenção porque eu posso entender, o ministro Celso de Mello foi tocado por razões humanitárias, ok, não teve, na minha visão, a acurada leitura do texto. Porque o médico que dá o texto ainda diz o seguinte: além disto, o paciente deve evitar o estresse. Isso não cabe para o médico fazer a avaliação do estresse do paciente, que vivenciou nos últimos 2 anos e meio. Isso não é na semana. E continuar realizando atividades laboratoriais, exames periódicos, consultando médicos especialistas, quer dizer, já está mandando para outros médicos que o acompanham, a fim de sinalizar o mais rapidamente possível qualquer nova alteração da doença. Então se trata clarissimamente, e eu tenho certeza que tem assessoria médica lá no Supremo Tribunal Federal, que se o ministro Celso de Mello tivesse pedido para algum médico do Supremo Tribunal Federal o ajudar a interpretar. E é uma outra questão, o atestado médico não tipifica no Código Brasileiro de Doenças qual é a doença aguda que o impedia de estar aqui. Então eu faço esse protesto, porque essa CPI tem se empenhado em fazer um trabalho, presidente. Isso tinha que ser revelado. E a CPI tem que usar toda essa documentação, inclusive as imagens que estão gravadas aí, vai de um fórum para o Supremo Tribunal Federal, então não tem nenhuma questão de sigilo, mostrando que o senhor Pedro Barusco está em ótimo estado para a condição dele, e que não o impede de vir aqui. E nós temos que trazê-lo aqui e fazer as acariações.